Hoje Deus me levou a refletir em uma passagem que é narrada no Evangelho de Mateus, no capítulo 7. O capítulo 7 do livro de Mateus, ele faz parte do Sermão do Monte, o sermão talvez mais famoso da história da humanidade, onde Jesus apresenta uma série de ensinamentos e especificamente aqui em Mateus capítulo 7, ele fala sobre regras que são básicas para o nosso convívio, regras básicas de conduta que nós devemos observar como cristãos, como filhos de Deus. E é sobre isso que eu quero falar. Eu gosto muito de teologia, irmãos. Eu gosto muito da teologia. Eu já estudei teologia junto com a minha esposa, nós somos formados em teologia. Mas eu não creio que o entendimento da palavra de Deus esteja restrito àqueles que estudam a teologia, aqueles que chegam em um nível assim de conhecimento top em relação à teologia. Eu creio que Jesus diz, quando a palavra de Deus, a vontade de Deus, a palavra de Deus, ela é revelada aos pequeninos, significa que o entendimento das Escrituras, ele está aberto a todas as pessoas. Porque senão eu tornaria restrito algo que está intimamente relacionado à edificação espiritual, à salvação, às pessoas que possuem assim um QI muito alto, um alto nível de entendimento, e não é isso. Quando Jesus ensina a Bíblia, quando Jesus ensina a palavra, eu percebo que Jesus usa uma linguagem simples para que todos entendam. Porque a vontade de Deus é que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade e sejam salvos. Então, a palavra do Senhor, ela vai ter níveis de entendimento para quem quiser. Se eu quiser me aprofundar no conhecimento, procurar a versão original em grego, em aramaico, em hebraico, eu vou ter tudo isso. Mas se eu, dentro do meu limite de conhecimento, de tempo, de entendimento, simplesmente parar para ler a palavra de Deus, e por isso que eu gosto de pregar o Evangelho, se eu parar para ler o Evangelho e meditar simplesmente no que Jesus está me dizendo, eu serei abençoado, eu serei edificado. Eu não preciso, como é que eu vou dizer? Eu quero que você entenda isso, quero que você compreenda isso. Nós precisamos, e é muito bom, nos aprofundarmos no conhecimento de Deus, olhar sempre num nível de profundidade, mas esse conhecimento não está restrito somente àqueles que se tornaram assim, estudiosos, convictos da palavra de Deus. Entende isso que eu quero dizer? Não é somente o mestre que será edificado, o aluno também, aquele aluno que está chegando hoje. Talvez você entrou aqui pela primeira vez. Você será alcançado pela palavra do Senhor, porque o Espírito Santo é quem nos dá o entendimento. O Espírito Santo é quem nos faz compreender aquilo que Deus tem para nós. Nós devemos sim frequentar a escola dominical, mas eu me lembro que no primeiro dia que eu me sentei numa classe de escola dominical, eu estava chegando na igreja, naquela semana, eu já entendi o que Deus estava me dizendo. Talvez o irmão que estava lá há 30 anos, ele recebeu de uma outra forma, em um outro nível de entendimento. Mas eu que estava ali, querendo o leitinho genuíno, eu entendi também. Então essa é a proposta desse canal, desses veículos de comunicação que nós administramos aqui. Fazer com que a palavra de Deus chegue até você de uma forma prática, não de uma forma obscura, de uma forma subjetiva, não, fazer com que chegue a você de uma forma prática. Eu
eu gosto muito de assistir pregações. Mas quando eu ouço uma pregação que eu vejo que o pregador usou mais da sua eloquência, do seu conhecimento para impressionar os estudiosos, eu fico muito triste. Porque aquele irmãozinho, aquela irmãzinha que foi ali esperando por uma palavra, saiu dali sedento. Então eu faço questão que todos entendam, compreendam. Se você não entendeu, volta um pouquinho, dá um pause, volta um pouquinho o vídeo, a transmissão e peça ao Espírito Santo. Ele é o nosso melhor mestre. Ele é que nos dá entendimento para colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos. Amém? Então eu vou fazer uma reflexão aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 7. Se você estiver com a sua Bíblia, você pode acompanhar. Se não, eu peço que você apenas ouça. Eu peguei uma tradução aqui que eu gosto muito, que é a Nova Tradução na Linguagem de Hoje. É a NTLH. Ela traz uma linguagem mais acessível, uma linguagem de fácil entendimento e que faz com que nós absorvamos mais dos ensinamentos de Deus. Mateus capítulo 7. Olha só, a partir do verso 1, eu vou ler primeiro do 1 ao 5, Jesus está falando sobre empatia. Uma linguagem que todo mundo entende. O que é empatia, pastor? É você se colocar no lugar da outra pessoa. É você, antes de julgar e condenar as pessoas, procurar entender por que ela age daquela forma. Olha o que Jesus está dizendo. Não julguem os outros para vocês não serem julgados por Deus. Porque Deus julgará vocês do mesmo modo que vocês julgarem os outros. E usará com vocês a mesma medida que vocês usarem para medir os outros. Por que é que você vê o cisco que está no olho do seu irmão e não repara na trave de madeira que está no seu próprio olho? O que nós entendemos aqui? Que quando nós olhamos para as pessoas, nós enxergamos os pequenos defeitos que elas têm. E mesmo que eu não expresse isso, mesmo que eu não chegue e diga para a pessoa, na minha mente eu faço um julgamento. É ou não é verdade? Às vezes a gente fica calado, né? Eu não julgo as pessoas, mas na sua mente você julgou. Na sua mente você já está medindo o comportamento dela, comparando, questionando. E Jesus está falando sobre isso. Não julgue as pessoas, porque você também tem grandes defeitos na sua vida. É isso que ele está falando aqui. Versículo 4. Como é que você pode dizer ao seu irmão, me deixe tirar esse cisco do seu olho, quando você está com uma trave no seu próprio olho? Como é que você pode apontar os pequenos defeitos, as pequenas falhas na vida das pessoas, se você mesmo tem grandes falhas, grandes defeitos na sua própria vida? E aí o verso 5 diz assim: hipócrita, tire primeiro a trave que está no seu olho, e então poderá ver bem para tirar o cisco que está no olho do seu irmão. Então, eu preciso primeiro examinar a mim mesmo. Eu preciso examinar o meu próprio comportamento. E antes de julgar, de condenar, eu preciso me colocar no lugar das pessoas. Por isso é interessante, por isso que Jesus fala para a gente amar os nossos inimigos, orar por aqueles que nos perseguem. Por que Jesus fala isso? Porque certamente essas pessoas, elas agem assim por um motivo. Elas têm uma causa para terem se tornado isso. Então eu preciso ter isso, irmãos. Olha só, tá vendo? Eu estou lendo aqui Mateus capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 5, onde Deus está nos ensinando a termos empatia com as pessoas. E por que eu estou falando isso? Porque nós nos tornamos
intolerantes. Nós nos tornamos pessoas que cancelam os outros de uma forma assim muito rápida. Nós olhamos, julgamos e condenamos as pessoas muito rapidamente. E não é isso que Deus quer de nós. Como cristãos, como seguidores de Jesus, nós precisamos ter empatia, precisamos ter compaixão. Um dia, Jesus olhou para mim e para você com olhos de compaixão. Um dia, Ele teve misericórdia de nós. Imagina se Deus olhasse para nós e já nos condenasse. A palavra de Deus diz que Jesus olhava para a multidão e as enxergava como ovelhas sem pastor. Tá vendo? Então Jesus, ele não condenava. Jesus, ele dava atenção para todas as pessoas, para as pessoas que estavam à margem da sociedade. Jesus atendeu o cego, Jesus atendeu a prostituta, Jesus atendeu o adúltero, Jesus atendeu o ladrão. Todos eles, Jesus deu a mesma atenção. E por que ele agia dessa forma? Porque Jesus enxergava com os olhos de compaixão, com os olhos de Deus. E é isso que Ele está nos ensinando aqui. Amém? Receba essa palavra em nome de Jesus.